Fala, pessoal! Sejam bem-vindos ao AgriFatoCast. Hoje, uma novidade. Estamos gravando presencialmente aqui, a equipe toda. Fizemos uma surpresa para vocês. Vamos fechar o ano agora com chave de ouro. Daqui a pouco a gente entra de férias com o AgriFatoCast, hein? Todo mundo merece um descanso. Mas nós vamos trazer atualizações de mercado. E hoje tem uma coisa muito especial que a gente trouxe para vocês, que são os gráficos que ilustram o que a gente costuma falar. Então, vai ficar uma conversa mais dinâmica, vai ficar uma conversa mais ilustrativa. E dentro desse contexto, queria chamar vocês para duas coisas. A primeira é que na semana que vem, na quinta-feira, dia 28, obrigada, 28 às 19 horas, nós vamos fazer uma aula aberta, uma masterclass sobre atualização de ciclo pecuário. Então, a gente vai trazer onde estamos, para onde vamos, quais são os indicadores, o que nos levam a crer naquilo que a gente está afirmando, né? E como agir daqui para frente em relação à comercialização estratégica, tá bom? Então, espero vocês lá, aula aberta, não vai custar nada. Segundo, para vocês terem acesso aqui aos nossos gráficos, obviamente, todos eles, de antemão, assinem lá o nosso pacote boi ou o nosso pacote completo da nossa análise, nossa plataforma de análises, análise.agrifato.com.br, para vocês acompanharem a totalidade das nossas análises, né, em full, tá bom? Fica o convite aí, só para a gente poder começar. Então, vamos lá. Estou aqui com os nossos ilustres, por ordem alfabética, né? Laura Rezende, Stefan Podsclan, Iago Travagini, eu, Lígia Pimentel, para falar de mercado, esse mercado muito doido, uma alta aí que eu não vi absolutamente ninguém prever nessa intensidade. Ontem já falamos de negócio de 360, né? Preço do boi São Paulo. Nova máxima nominal histórica, ainda não no indicador. Vamos esperar o indicador para ver se ele responde. Mas já ficamos sabendo de negócio de 360, com bonificação, né? Então, calma lá. Mas está triscando. Um mercado muito nervoso para cima. E está todo mundo falando que o ciclo virou. Virou para a fase de alta. E eu queria falar para vocês, a gente queria trazer, na verdade, foi a ideia do Iago, de trazer para vocês a situação da demanda. Porque está todo mundo falando de oferta, que não tem boi, não tem boi, não tem boi. Nós estamos batendo recorde de abates, então tem boi. Nossa, Lígia, tranquilo. Quem sabe faz ao vivo. As escalas estão curtas. Eu falei, pois é, nem o frigorífico esperava esse ano essa alta tão forte. E não fez termo, galera. Ninguém fez termo e está tendo que comprar da mão para a boca. O pecuarista sentou em cima do boi e falou, vem buscar, é delão a mais do que vendeu ontem. Então, as escalas estão curtas. As vendas estão sendo feitas, como vocês gostam de falar, a conta-gotas, eles gostam de falar isso, né? Vamos vender a conta-gotas, e de fato é o que está acontecendo. Mas apesar de escalas curtas, que seria uma contradição em si, nós estamos abatendo recorde. Escalas de 5 dias na média Brasil, abate recorde diário de abates em outubro, de média diária, né, de número de cabeças abatidas, dados do Serviço de Inspeção Federal, do CIF. Estou com uma bala na boca aqui. Então, nós temos uma situação muito singular, vivendo e aprendendo, né? Não necessariamente está faltando boi, né? Eu até vou pontuar aqui, desculpa te cortar, Lígia, mas já vou tomar a dianteira. É legal que ao vivo dá para sair na pancadaria, dá para interromper. Né? Já vou te interromper um pouquinho aqui para falar justamente desses números, né? Acho que o que a gente viu tanto no terceiro TRI de 2024, e quando a gente fala terceiro TRI aqui, está falando julho, agosto, setembro, que foram os meses que justamente a gente passou por o início desse processo de valorização, e a gente vê durante o mês de outubro, né? A gente já pode colocar inclusive aqui, mas a gente trazer justamente esses números como reforçam que a gente não teve só um abate volumoso, mas eu estou falando do maior abate da história do Brasil. O Brasil nunca tinha batido mais de 10 milhões de cabeças durante um trimestre. E esse número aqui de 10,33 reforça justamente esse sentimento, né? Se a gente for colocar em volume de animais e produção de carne, né? É um volume histórico. E ainda assim, se você pegar o que aconteceu em julho, o que acontece em agosto e o que acontece em setembro, foi valorização do preço do boi gordo. Como que produzindo recorde, a gente pode afirmar que o preço foi afetado única e exclusivamente por oferta. Pois é. Aí fica uma contradição em si também, né? Mas eu te confesso que nesses 20 anos analisando o mercado, eu nunca tinha visto o mercado dessa forma, tão explosivo. Já tinha visto, sim, fases de baixa serem aplacadas pela demanda. Isso foi uma coisa que a gente viveu muito em 2012, depois de uma expansão de gastos do governo, de programas como dos campeões nacionais, o PAC, né? Programa de Aceleração e Crescimento. Isso foi algo que trouxe um incremento de renda ao brasileiro momentâneo. Depois entrou uma ressaca.
mas foi uma situação semelhante. Mas eu não lembro do boi disparar assim dessa São forma. 23 semanas consecutivas de aumento de preço. A gente É nunca teve isso. É absurdo, né? É recorde. Se você for parar da perspectiva de semana após semana, o que acontece com o boi gordo desde junho de 2024, são 23 semanas consecutivas com aumentos que chegam a 3, 4% de uma semana para outra. E depois vamos checar se em termos temporais já subiu tanto também em tão pouco tempo. Mesmo 2020, né? Foi uma alta contínua, mas, cara, agora foi em questão de 2 meses. A gente tá falando, né? Acho que 3 eu meses. peguei o intervalo, né? A gente fez uma análise aqui e trouxe para clientes de maneira antecipada, né? A gente trouxe ali na primeira quinzena de outubro, já falando sobre isso, mas se você pegar um intervalo de 5 meses, a gente teve ali de julho até outubro, ou até novembro agora, a gente tá falando de mais de 40% de alta de preço. Nossa. E isso nunca aconteceu na história. A gente já teve picos semelhantes, né? 36, 34% em 2019, quando a gente teve aquele estalo ali a partir de setembro de 19 até dezembro de 19, a gente teve mais de 35% de alta, a gente teve isso lá em 2009, 2010, se eu não me engano. Então, houve momentos em que a gente teve sim esse processo de valorização muito intenso, mas nada parecido com o que está acontecendo agora. Então, cara, um mercado assim bem claramente é direcionado pela demanda, né? Por uma demanda tanto interna quanto externa, e a gente pode detalhar isso. Mas, cara, olha que incrível, né? A gente tem um recorde histórico absoluto de produção de carne bovina e o ano nem terminou. Então, assim, chama muito a atenção. E como que nós estamos conseguindo escoar essa carne bovina dentro do mercado de um boi de 340 oficial, vai? Uma carcaça que já bate 23, 24 reais, que é o maior valor da história. Exato. Então, eu comecei a pensar nisso, foi uma coisa que me surpreendeu quando começou a acontecer. A gente sempre pregou uma entre-safra de valorização pela questão sazonal da valorização, mas não essa valorização tão impressionante. Os serviços de inteligência dos frigoríficos também não conseguiram rastrear isso, tanto que ninguém fez termo, como falei. Muito pouco termo. E agora eles estão se esbofetando aí para ver quem consegue comprar boi, porque ainda há margem, né, para operar, pelo que a gente acompanha, principalmente na exportação. E é um mercado, ineditamente, numa fase de baixa, muito direcionado pela demanda. Eu fiquei pensando, de onde que está vindo essa demanda, né? E é um movimento muito semelhante com expansão de gastos governamentais, né? Ano de eleição municipal, que tem uma capilaridade de distribuição daquele fundão muito potente, né? Uma capilaridade muito bem distribuída. Foram 4,9 bilhões. 4,9 bilhões de reais. Então é muita coisa, de fato. Vou fazer uma conta rápida aqui, ó. Espera aí. 4,9 bi dividido pela população dá quanto por pessoa? 205 milhões. 4, acho que 200? 4,9 bi dividido por 215 milhões de pessoas, né, no Brasil? Isso. 205 Cara, tá R$23 por pessoa de gasto adicional, concentrado. Isso que nem todo mundo recebeu. Eu não recebi, por exemplo, ficou faltando minha parte. Mas... 1 quilo de carne a mais. Exato. Exatamente. 1 quilo de carne a mais. Então, se você pensar isso concentrado nas pessoas que receberam, né, dá um input, porque, cara, vamos lá, classe média alta, você já acessa toda a carne que você precisa. Mas se você pegar a demanda reprimida e limitada pela renda, explode, né? E essa é uma percepção, a gente fala muito de demanda, né? A gente vai trazer os gráficos aí, mas isso não se limitou à carne bovina. Se você vê o que acontece com o porco, com a carcaça suína, e até mesmo com o que acontece com o frango, que foi a proteína que menos subiu, mas ainda assim subiu, todas tiveram valorizações francas, assim, intensas nesses últimos 4 meses. O porco, assim, foi algo excepcional. O Stefan vai falar um pouquinho sobre ingrediente nutricional, sobre como a indústria foi afetada, né? Só ia destacar esse ponto das proteínas, Iago, que dentre todas, o ovo foi a única proteína que caiu de valor esse ano. E se você coloca frango, suíno, carne bovina, todas subiram de valor. Então, provavelmente, essa questão da economia um pouco mais, principalmente a economia doméstica um pouco mais acelerada, fez a população mais baixa, em termos de renda, fazer essa migração. Buscar as proteínas de maior valor agregado, né? Talvez o frango tenha refletido alguma parte da queda dos custos nutricionais também, né? Porque ele tem uma resposta mais rápida. Pensando que o frango não desempenhou tão bem e ovos caíram, eu acho que talvez seja uma... Porque, assim, se o frango tivesse subido um pouquinho e o ovo tivesse subido um pouquinho, eu compreenderia. Mas frango subir e ovo cair, me diz que é uma combinação entre aumento produtivo e demanda por proteínas de maior valor agregado. Mas, de fato, a nutrição... Porque o ovo fica por último. Sim, exatamente. De fato, fazer esse parênteses da nutrição, né? Se a gente olha principalmente pelo boi, que normalmente a gente sempre olha, né, o patamar da relação de troca, uma arroba comprar 4 sacas de milho,
Se eu não me engano, a gente vem surfando acima desse patamar, 4, 4.3, 4.4, desde junho. Então, a nutrição esse ano, para todas as cadeias de proteína, sim, ela foi barata. Cara, fantástico. Assim, isso é muito excepcional, né? Se a gente falar, olhando basicamente essas perspectivas de proteínas animais e o que aconteceu com o Brasil nos últimos 3 meses, assim, e assim, a gente não sabe o custo que isso vai trazer. A gente pode falar aqui sobre esses ganhos de demanda interna, como a economia brasileira tem desempenhado, né? Mas se a gente for avaliar esse gráfico da esquerda aqui, né, o rendimento real do brasileiro, que aqui já é deflacionado, ele sai de um nível de 2.800 para bater 3.200. O PIB per capita do brasileiro de 2022, que é a análise comparativa que a gente fala de a quantidade de carne que está sobrando para o mercado interno, ela evoluiu $1.300 de 2022 para 2024. A taxa de desocupação, né, o desemprego, cai de 9% para 6%. Então, o que acontece, além da perspectiva de eleição, para que a carne brasileira, o preço da carne brasileira aqui no IPCA suba 2% em setembro e depois sobe 6%, quase 6%. Em outubro de 2024, e ainda assim a gente está vendo uma demanda intensa. A gente viu o boi gordo chegar nos 320 durante o mês de outubro e ele não parou ali. Não parou. Isso é um ponto que nos impressionou também, né? Que a gente até alinhava bastante com os nossos clientes desse risco da carne subindo e destravar o consumo. Porque a gente ainda sabe que esse superestímulo que o governo atual tende a fazer na economia pode gerar depois alguns tipos de ressaca, vamos falar assim, né? E essa era uma preocupação nossa, mas até então isso não tem acontecido. Eu acredito que é muito correlacionado a esse ponto que você comentou, Lígia, né? Desse movimento econômico que o período eleitoral gera mesmo, ainda mais de eleições mais municipais. E também um outro ponto é que agora a gente casou bem com o final de ano, em que a gente tem o 13º salário, um estímulo maior culturalmente também a confraternizações, isso acaba movimentando mais a economia. Então, eu acho que a gente está conseguindo agregar essa carne, né, absorver essa carne de maior valor agregado, e é até interessante, a gente estava analisando a disponibilidade de carne no mercado doméstico. Quando a gente olha para esse número, nós tivemos em outubro a mesma disponibilidade interna de carne, ali de 510 mil toneladas, que nós tivemos ali em setembro de 2023, né? Em setembro de 2023, a gente estava falando de um CPEA de média de R$212 por arroba. Hoje a gente está falando de um CPEA que está vindo cada dia mais próximo dos R$345, veio 344. Impressionante, cara. Completamente impressionante. Como que a gente está conseguindo colocar aí mais de R$120, né, R$130 a mais na arroba bovina, sendo que a gente está direcionando o mesmo volume de carne para o mercado doméstico. Que é um ano atrás. É baixa a rejeição do que sobra no mercado doméstico, por um preço mais alto, obviamente. Fora as exportações. Exatamente. Acho que o gatilho inicial que a gente já tinha comentado anteriormente foi exportações. As exportações, a partir de julho, a gente consegue perceber o quanto ela muda de perspectiva de recorde atrás de recorde. A gente já vinha num ano de expectativa de alta de exportação, mas a nossa expectativa inicial lá em janeiro, quando a gente faz as projeções de oferta e demanda em todos os nossos relatórios, era de um aumento de 5 a 10% nas exportações, o que já é um aumento grande. Não, bem representativo. Porém, acho que a Laura até anotou esse número, a gente está falando de 25% de expansão esse ano. Cara, 25%. Absurdo. Então a gente aumentou em 1/4, vai aumentar em 1/4 as nossas exportações comparado com o antigo recorde que foi ano passado. Principalmente para a China ou para outros mercados combinados? De maneira geral. Estados Unidos acho que merece um destaque para a gente, está como nosso segundo maior parceiro comercial, né? E acho que correlaciona muito com o ciclo pecuário norte-americano também, né? Eles estão, acho que 2024 foi um ano, pelo menos agora nesse segundo semestre, nessa reta final, que os astros conspiraram a favor da pecuária brasileira. Isso porque a gente está num contexto norte-americano, principalmente, que é um player mega importante no trading global de carne bovina, né? Um importante importador, produtor e exportador. Então, qualquer movimento norte-americano afeta o mundo como um todo. E a gente está no cenário de que o próprio Departamento de Agricultura norte-americano, né, o USDA, já mostrou para a gente uma expectativa de aumento, de recorde, na verdade, de importações para 2025. Eu acho que casa até aquela questão de Trump, né, que a gente comenta e que muitos nos perguntaram também nas redes, nossos clientes também acionaram bastante a gente, de possíveis impactos até do novo governo, que tem uma tendência um pouco mais ao protecionismo, o que poderia causar para a gente. E aí é essa dualidade, né? Ao mesmo tempo, eles precisam de carne, eles vão continuar precisando, então, ou o novo presidente ele vai ter que arcar com uma inflação interna de preço de carne, ou ele vai ter que deixar um pouquinho o protecionismo de lado, pelo menos nessa questão de Mas de maneira bovina. geral, se a gente for avaliar dessa perspectiva, tanto americana, mas os números mostram que a China comprou de fato mais esse ano.
A gente está falando de mais de 100 mil toneladas em comparação ao mesmo período do ano passado. Uhum. Estados Unidos também, Filipinas também, Emirados Árabes Unidos, que funcionou como um hub ali no começo do ano, a gente comentou bastante. Todos os grandes parceiros cresceram. Cresceram. E aí você pega Filipinas, que tem um problema de PSA atualmente, então tá importando mais e continua importando. Uhum. Filipinas se tornou o principal comprador de carne suína do Brasil. Então a China sai, resolveu o seu problema de PSA, mas a Filipinas foi substituída por Filipinas. Então assim, a gente tá num momento que tá com uma demanda externa muito boa. Inclusive, se você for pegar os comentários das grandes empresas, as empresas de capital aberto, quem tá comentando sobre o desempenho econômico de demanda, né, por proteínas animais, você pega as grandes empresas, vou citar aqui, né, mas eu vi diretor da BRF, diretor do Minerva, diretor do Marfrig comentando justamente sobre como o mercado durante esses últimos 3 meses e pro quarto trimestre de 2024 tá muito demandante. Tá muito demandante. Então, mesmo que os preços estejam subindo, existe um estímulo para mandar para fora essa carne e até mesmo dentro do mercado interno. Pois é, e aí Estados Unidos, em plena fase de alta de ciclo, oferecendo menos carne, reduziram 3% de exportações no último ano, você me falou, né? Ou seja, um gigante global, um player gigantesco global oferecendo menos. Isso traz implicações para o mercado doméstico deles também. Eu acho que não é de interesse do governo fomentar uma inflação. E aí eu vi até um argumento assim, tipo, mas eles têm... A gente mesmo citou isso, né, no nosso relatório, sobre as consequências possíveis da eleição do Donald Trump. E eu vejo eles com um problema protecionista mais relacionado a países não alinhados em termos políticos, vamos falar assim. Né? E aí talvez tenha alguma barreira para produtos chineses, por exemplo, né? Mas eu vejo, em contrapartida, uma observação que eu acho que a gente tem que olhar muito de perto. Porque, contrariamente ao governo Biden, ele tem a intenção de aumentar a extração de petróleo. Então, as reservas de petróleo norte-americanas nunca foram tão baixas como no último governo. Sim. E é sempre um risco, né, para uma economia... E para um mundo, na verdade, que ainda depende de combustíveis fósseis. E a ideia do Trump é voltar para as reservas originais. E combustíveis têm uma influência grande, enorme, né, na inflação. Então, talvez haja uma moeda de troca aí pelo lado dos combustíveis. Essa é uma equação aí que eu fiz na minha cabeça e falei, vamos ver como que ela finaliza. Essa questão que você pontou sobre a importação que a gente colocou no nosso relatório é que o Brasil hoje tem acesso a 65 mil toneladas sem a tarifação de importação, né? E aí existe, a gente vê muitos comentários, a gente já fala sobre isso, uma negociação para que o USDA libere mais toneladas ao Brasil. Porém, aí, juntamente com essa perspectiva de um governo do governo Trump, de talvez dificultar essa abertura de vamos aumentar a carne que não vai ser tarifada, será que é possível dentro desse governo? Essa é a grande perspectiva, porque a gente vai continuar exportando para os Estados Unidos e vai exportar mais ainda no ano que vem. E diplomaticamente hoje, eu diria que a gente tem um problemaço, porque o presidente do Brasil chamou o novo presidente dos Estados Unidos de nazista, de Hitler, a primeira-dama mandou o secretário novo de Estado, fuck you, né? Exatamente. Então, assim, cara, você tem um problema diplomático gigante. Você tem um desalinhamento político. Um desalinhamento político. Em relação a um grande parceiro da nossa carne. Então, talvez não fosse desejável para eles liquidar ou não ampliar a cota por uma questão de influência de inflação. Carne bovina influencia bastante a inflação. Mas nós temos outros problemas mais diplomáticos envolvidos aí no meio hoje. E é engraçado. Temos mesmo. Que logo após a vitória do Trump, o Lula até se pronunciou falando que teria uma relação diplomática, foi amistosa com o novo presidente. Poucos dias depois, a primeira-dama já dá essa bobeira. Já dá essa bola fora. Então, assim, cara, fico imaginando uma primeira-dama da França mandando alguém fuck you no evento. De qualquer forma, se a gente for falar dessa perspectiva de exportação, assim, eu sinceramente assim, não esperava um crescimento tão grande. E esse foi o gatilho. Pelo menos na minha percepção, acredito sim que a gente teve, principalmente a partir de outubro, uma redução na quantidade de animais abatidos. Inclusive... Não, um aumento na quantidade. Se a gente for avaliar da média diária, a quantidade de animais abatidos reduziu. Total. A média diária. O total cresceu, mas a média diária caiu em outubro. Ou seja, a gente teve julho, agosto, setembro, expansão. E depois, em outubro, uma queda. Porém, ainda assim, é a maior quantidade de animais abatidos para o mês de outubro na história.
Mas o que eu gostaria de pontuar, que você trouxe lá no começo sobre essa questão da indústria, a gente fala sobre a indústria frigorífica e a indústria da carne bovina no Brasil, a gente nunca teve tanto investimento para que se aumentasse, ou pelo menos se utilizasse a capacidade ociosa de produção e de abate no Brasil. Eu tô falando aqui da perspectiva que esse ano a gente vai bater 39 milhões de cabeças. A gente nunca bateu 39 milhões de cabeças no Brasil e eu tô falando de um crescimento de 5 milhões de cabeças. Ou seja, que indústria era essa que há 3 anos atrás abatia 27, 28 milhões de cabeças e ela conseguiu expandir em 12 milhões de cabeças em 3 anos. Não, nós aumentamos 14% em 2023 em relação a 2022, agora mais 15%. Mais 15%. É por isso que Quase eu 30% de eu alta falo, na produção cara. nos abates. recorde de produção e de abate é característica de fase de baixa? Vou falar pra vocês na live da semana que vem. Mas assim, já tá, a resposta já tá plantadinha aí. E é engraçado isso, porque a gente tem um nível de ociosidade baixo, mesmo dentro de um preço mais alto, que acaba melhorando o resultado da operação. Obviamente, a gente tem que olhar caso a caso, né? Se você pegar a Minerva, por exemplo, agora eles vão ter um baita de um desafio para integrar essas plantas novas. Tem planta paralisada, mas nós estamos falando de um abate recorde, que é resultado do quê? Fase de baixa combinado à tecnologia. Então, a tecnologia ela vai permeando o ciclo pecuário ao longo do tempo e da história e transformando o nosso rebanho em um rebanho mais produtivo, né? Em mais cabeças abatidas, né? Dentro de um rebanho mais estável, melhorando o quê? O desfrute, Sim. que é o que a gente sempre buscou, melhorar o desfrute, comparar com outros países e tal. Então, nós temos tecnologia aí permeando os nossos números e mostrando isso pra gente, cara. Recorde de abate em fase de baixa, é isso aí. É tão importante a gente trazer esses números, porque conversando com as pessoas de clientes e pecuaristas, né? Se a gente não traz esses números em pauta aqui, muitos nem entendem o movimento real que está acontecendo. Porque a sensação que a gente tem quando nós olhamos escalas de abate, por exemplo, é totalmente diferente do que os números de abate nos mostram. Sim. Nós estamos falando de uma escala agora na média Brasil de 5 dias úteis, na verdade nem 5, 4,6 na média, né? Porque a gente só para cima que não tem 4,6 dias, né? Mas, falando em junho, que a gente tinha, eram 12, 13 dias úteis na média Brasil. Então, uma escala hoje, menos da metade em número de dias, né? Uma escala que é preenchida dentro da mesma semana, basicamente. E que nos dá essa sensação de que, na verdade, está faltando boi. Mas quando a gente olha os números, não é. Mas e aí, por isso que a gente fala tanto da demanda, né? É aí que eu falo que o frigorífico esse ano não fez a lição de Não casa. fez o termo. Não fez o termo. Assim, se ele tivesse feito, ele teria escado. Ele não teria tão preocupado em pagar 340 para amanhã o preço. Eu preciso de boi para amanhã. Cara, baita Ninguém bola esperava fora. isso, Ninguém esperava. Acho que nem os Ninguém mais esperava. otimistas. Se a gente for falar da perspectiva do que a gente fazia em junho, era... o preço era 280 no melhor dos casos, né? Pro final desse ano. Sim. E aí você falar em 340... Total. Aí eu tava anotando umas coisas aqui, né? Se você pegar o equilíbrio dessa equação toda e começar a pensar, falar, olha, o Brasil tá se endividando mais, né? Maior gasto governamental. Só que o juro já tá alto, cara. Sim. Nós estamos partindo de um gasto elevado, de uma inflação começando a querer acelerar, só que com juros já na casa de 14%. Gente, aí, para onde nós vamos? Se precisar controlar a inflação, por conta desse consumo, onde nós vamos levar essa taxa de juros? nós vamos levar a taxa de juros para onde? Tá Porque todo mundo esperando o anúncio aí do governo, né? Sobre corte de gastos, né? E esse anúncio não veio. Não vai rolar, Já porque tá umas gente, 3, 4 semanas. são 39 ministérios e ainda tem gente para encabidar. Tem uma crise política muito grande dentro do governo hoje. O que eu vejo, assim, de longo prazo, aí a gente já tá fazendo um exercício de futurologia, mas faz parte da nossa percepção como analista, né? O que pode acontecer com o Brasil, se a gente tá inflacionando aqui de maneira superficial esse crescimento, ou seja, a gente cresce 3% em 2021, 2022 mais 3, 2023 mais 3, 2024 mais 3... O que pode ser que aconteça em 2026? Eu lembro que há 2 anos atrás, quando o Lula foi eleito, eu falei, cara, ele vai pegar uma bucha gigantesca para resolver na carne bovina, que é o que a gente faz aqui, é o que a gente analisa, porque vai estar em ciclo de alta. E aí, eu até pontuei, falei, cara, Como que ele vai cumprir a promessa, a perspectiva essa picanha. Exatamente. Caiu em 2 anos. Como é que ele vai trazer essa picanha barata e ele vai resolver um problema de oferta escassa. Porque já era um problema contratado. A gente estava batendo muita fêmea, né? Então, automaticamente, teria um problema lá na frente. E aí, olhando agora de outra perspectiva.
Se a gente está gastando muito, inflacionando a economia e não preocupado com o tamanho do déficit fiscal e se endividando a juros cada vez maiores, como a gente vai ter um problema, uma economia saudável em 2026? É isso que me preocupa. Porque se você pegar 2009, foi o início da nossa nova matriz econômica. Para mim, eu lembro muito bem, assim, pessoalmente, 2012, 2013, virada, foi o auge. E começou a explodir no Brasil um consumo de produtos premium, né? Então, cerveja artesanal no supermercado, coisa que nunca teve antes. Boutiques de carne começaram a abrir. Café gourmet, que agora é uma coisa comum. Hambúrguer artesanal, só tinha um podrão, né? Só tinha o podrão, entendeu? X-salada podrão. E você traz essa perspectiva, Lígia. E assim, pô, foram anos excelentes da perspectiva de quem estava consumindo. Mas se a gente olha esse gráfico do PIB per capita, a gente passou e está passando para tentar voltar naquele nível de 2013, Isso. e já faz 10 anos que a gente tá Década batendo. perdida. Exatamente. Década perdida. É essa pergunta que eu faço quando a pessoa fala, não, mas foram anos ótimos, mas valeu a pena 10 Década anos. perdida total. E é Não muito... cresceu, você não cresceu. Quer ver? Cadê o consumo per capita? Toca ele aí na tela. É que não vai ter aquele Das específico. carnes. Tá Esse aí. esse daqui? Esse aí? Esse é o quilo de carne bovina que o brasileiro consegue comprar. Ó, 2012. Nós só estamos lá de novo. A gente voltou agora. Nós perdemos esse tempo inteiro. Mesma coisa, patinando no mesmo lugar. Década perdida, que não teve crescimento. E o Brasil, cara, tem para onde crescer demais. Tem para onde melhorar demais. Então, assim, eu começou a me dar uma reminiscência, assim, um resquício de 2012. E se vocês lembrarem bem, 2014, 15... foi o famoso artigo da Empíricos lá, o fim do Brasil. Fim do Brasil. Né? E que o dólar batia R$6 também. Como hoje. Como hoje. Só que os juros naquela época não estavam tão altos. Eles começaram a subir juros depois da eleição de 2014, né? Me recordo. Foi. Depois da eleição, soltaram a bruxa, né? Aí soltaram preços administrados, combustíveis, energia elétrica, tava tudo segurado, reprimido. Que foi quando o Joaquim Levy, acho que entrou no Ministério da Economia. Perfeito. Junto com o Manteiga. E o que me assusta é que, então, liberaram juros. E aí, na crise, no auge da crise, foi 11% de inflação, 14% de juros. Eu lembro que a conta bizarra, né, rústica, grosseira, era a seguinte. Para eu pagar a conta no ano, eu preciso fazer 25%. Só para pagar a conta. No Brasil, atividade econômica deprimida, né? Juros altos, gasto enorme. Então, assim, não tem para onde correr. É crise. 2 anos de PIB caindo 3,5%. Maior crise histórica da história do Brasil, né? Maior queda acumulada do PIB da história do Brasil. Será que nós estamos repetindo esse troço aí? Dentro de um juros já elevado, de uma taxa de juros já elevada. Para onde nós vamos correr? Qual que vai ser o artifício para controlar? Sim. E é muito bacana isso, porque voltando naquele gráfico... Bacana pra caramba. Uai, tá doido? Essa percepção, né, do olhar do futuro. Do olhar do futuro é tão bacana no sentido de economicamente contraditório, né? Deus me livre. Mas se a gente avalia, por exemplo, esse gráfico, teoricamente tem vários contextos positivos. Diminuição de desemprego, crescimento de PIB. Taxa de desocupação. Rendimento médio do brasileiro aumentando, tudo melhorando. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê esse dólar subindo e em níveis que, tirando uma fotografia do Brasil hoje, não era para a gente ter, né? Tirando essa fotografia desse gráfico, por exemplo. Justamente porque essa história que está sendo desenhada hoje já foi desenhada lá atrás, que é isso que você comentou, e a gente perdeu. Mas vou te falar um negócio aqui, essa taxa de desocupação, né, caindo aí a partir de 2000... Bom, ela cresceu muito... Em decorrência da crise, tô falando de 2012 e todo um contexto aqui de vários governos, na verdade, pandemia e tudo mais. Mas aquele baita crescimento robusto de 15, 16 por conta da crise, depois uma colocada de ordem na casa e pandemia, né? E agora a gente está falando de um desemprego baixo, em recuperação da economia, algumas reformas foram feitas, mas também de empregos advindos do governo central. Então, cargos públicos sendo ampliados, e a gente vê que isso está acontecendo pelos gastos governamentais, isso tem uma influência direta na taxa de desocupação. Se vocês lembrarem, a Argentina tem mais da metade da população empregada no setor público. Sim. Entendeu? E isso aqui, inclusive, uma ação política, né, de tomada de poder, etc. Então, eu olho para isso e falo, cara, nós estamos voltando lá para 2013, 2012?
me dá uma sensação assim de já Até te o vi. frio na E sabe barriga, né? uma percepção que eu tenho, Lígia? A gente, acho que voltando a 2 anos atrás, assim, e saindo um pouco dessa discussão econômica, mas eu lembro que há 2 anos atrás era uma discussão muito recorrente, falando o brasileiro não quer mais carne bovina. O brasileiro agora está migrando para outras proteínas animais e querendo a carne vegetal e olhando para isso. Então era uma percepção que parecia que era, não, pecuária acabou, ninguém quer saber de pecuária, que não sei o quê. E aí, principalmente durante essa queda de preço, né? O que volta para mim agora é que existe essa demanda. O brasileiro ainda quer a carne bovina, senão a gente não teria saído de um consumo per capita de 27, 28 quilos para bater 39, 38 agora. Então existe essa demanda. É a preferência. E o grande problema tá justamente na questão financeira. A gente perdeu 10 anos de crescimento econômico, de expansão monetária, por conta justamente das escolhas que foram feitas há 15 anos atrás. E aí, como consequência disso, diminuiu o consumo per capita de carne bovina. Então, não é o brasileiro não quis trocar de maneira consciente para migrar para as outras proteínas animais. Ele o fez porque foi necessário. Sim. Porque ele teve uma perda de poder econômico gigantesca durante esse período de 2013 para frente. E a gente sabe, se pegar a classe média brasileira, ela é muito grande. Ela é em volume muito expressiva. Então, se essas pessoas puderem comer um bifinho a mais por semana, dá uma grande diferença, né, no consumo. E eu te falo, essa demanda aqui, né, a gente está falando do rendimento médio mensal, PIB per capita do Brasil e taxa de desocupação, tudo favorecendo o consumo de carne bovina. Então, a demanda interna está forte. Está forte. O setor privado, ele tem muito essa impressão de crise. Porque está difícil você trabalhar com juro dessa magnitude, burocracias aumentadas, né? Todo um aparato maior, dificultoso, sem segurança jurídica, que está no Brasil está... Bom, não existe mais, né? Eu ia dizer que está sofrendo, mas assim, sofrendo estamos nós. E aí? E isso dito, eu falo assim, cara, tem uma artificialidade nesses números. Tem uma artificialidade nesses números. Né? Pergunta para o setor privado se eles estão sentindo isso aqui. O consumo de carne bovina, ok, mas na indústria... mais difícil. Então, essa âncora desse consumo, eu acho que ela não é sustentada. E nós vamos, suspeito, ter um problema lá na frente. A diferença do cenário agora vai ser o que vai acontecer, até onde vai essa taxa de juros. Exatamente. Essa é a diferença. E eu não tenho mais essa ferramenta. A gente pode ir, assim, a gente já foi, se o Brasil voltar ao Brasil de 20 anos atrás, porque a gente esqueceu, mas o Brasil de 20 anos atrás tinha taxa de juros de 30%, 40%. A Turquia desconta duplicada lá 50%. A Argentina, até esses dias, tinha uma taxa de juros de 200%. Então, sim, existe espaço. Agora, até que momento ela vai se tornar efetiva? Até que ponto ela vai falar, não adianta. Tem uma hora que ela não faz mais a diferença. Porque o fiscal do governo não está preocupado, digamos assim. Cara, é uma casa. E apesar de não ser 20, 50, 100, 14% para mim já é um... E detalhe que muitos já tá brincando de drifting, né? Sim. E muitos economistas ainda estão falando que esses indicativos de inflação, IPCA, enfim... estão vindo abaixo do que realmente está acontecendo. Então, aquele IPCA mesmo na carne bovina que a gente mostrou de 5%, quase 6% no mês de outubro, na verdade, se você reparar a carne na gôndola do seu açougue, do seu supermercado, a carne bovina subiu mais do que isso no mês de outubro. Então, eles estão subindo essa taxa de juros paralelamente com os indicativos oficiais de inflação, mas, na verdade, a inflação está maior do que... Ou seja, precisaria ainda subir mais do que hoje a taxa de juros está subindo. E e agora eu vou convocar, cara. Cadê os economistas que reclamavam que a taxa estava alta, que o Campos Neto não queria baixar, que ele era isso, que ele era aquilo? Vai vendo. É alarmante isso aqui, cara. Isso aqui é alarmante. Sendo bem sincero, eu acho que é uma perspectiva, assim, enfim, de longo prazo que... se você não se cuidar, se o governo não se atentar a isso de uma maneira racional e olhar que não existe uma matemática de uma casa em que você gasta a todo momento muito mais e você vai conseguir cada vez um padrão de vida melhor, não faz sentido. Não preciso ganhar. Então, assim, existem coisas dentro da matéria sociedade que, cara, eu preciso entender que tudo existe um equilíbrio. Não, e crescimento via endividamento... né? Não é sustentável. Não é sustentável. Você vai ter que crescer muito. Esses 3% que a gente está crescendo aqui agora, a gente vai ter que crescer... Não vai, cara. O governo é ineficiente, gasta mal, desvia, não sabe exatamente o que cada um precisa, é recurso que é mal aplicado. Quer instituir jornada de 4x3, é outro ponto. Eu fiquei pensando outro dia nas escolas, cara. Sim. Como você vai fazer com escola, com jornada 4x3? Ou você vai aumentar o gasto em hora extra... Ou você vai contratar mais professor? As crianças vão estudar 4 dias por semana? É conhecimento direto. Quantos dias por ano você fica menos com aula, fora os feriados?
comemorações. Então, assim, cara, é o caos. O buraco é muito mais embaixo. É muito né? mais embaixo. É muito mais embaixo. E é uma ilusão. A escola vai gastar mais, ela vai custar mais. Não tem essa de pagar mais e lucrar menos. Assim. E ao mesmo tudo é tempo o custo. salário tem que diminuir, porque o empregador vai precisar contratar outra pessoa. Exato. Ele vai continuar com o mesmo salário, Exato. a não ser que seja salário mínimo, por Exato. exemplo. Né? Ou ele aumenta o gasto e quem está contratando paga mais, que seja o governo, que seja a escola pública. Ou então ele vai ter que contratar por menos para conseguir alocar e acomodar. Porque você vai ter que pagar hora extra ou alguma outra coisa. Bom, enfim, espero que... Um paralelo, para o pessoal ficar mais claro, é só fazer uma ação simples, né? Se endivida no cartão de crédito. Isso. Exato. Para ver o que vai acontecer. É isso que o governo está fazendo, está se Exato. endividando no Pega cartão um de cheque crédito. especial. Pega o cheque especial. Exatamente. Usa o teu limite. Cara, e é engraçado, nós já vimos esse filme. Foi ontem. Como que a gente não aprende, Foi né? ontem. Impressionante. Cara, eu lembro até do computador que eu tava vendo essas notícias, assim, tudo acontecer. Foi ontem, cara. Então, assim, não aprende, né? Não aprende. Acho que o objetivo também não é aprender. Mas, assim, são coisas preocupantes e que eu acho que estão direcionando os preços hoje. Né? Que estão conseguindo fazer, juntamente com a exportação, levar essa demanda para algum lugar ser absorvida de forma positiva. O que eu vi de problema esse ano foi acabamento de carne, acabamento de carcaça. Boi com baixo teor de gordura. Por quê? Porque a gente teve uma seca muito grave, né? Tem coisa que não deu para engordar ali a tempo. Muitas queimadas, né, esse ano Muita também. queimada, recorde também. Ninguém gosta de falar, né? Acho que só pra A área pontuar... queimada no Brasil foi recorde histórico. Absoluto. Acho que o número de focos é recorde desde 2010. Pode Isso aqui. Tá. Esse gráfico aí é muito legal, correlacionando, né, do quanto a gente está aumentando o nosso percentual nas exportações. Então, a gente está produzindo muito, mas olha o quanto as exportações ali em 2021 equivaliam ali para a gente, né, 20 e poucos, no máximo 30%. Agora a gente está falando uma exportação já em 43% em outubro e expectativa de aumentar ainda, né, Iago? Você tá falando quase 50-50. Quase 50-50. Então, imagina, toda a carne que o Brasil produz, 50% vai para fora. Ou Isso seja, existe uma demanda externa muito forte acontecendo. Muito forte acontecendo nesse momento. E isso é um outro problema, entre aspas, que a gente cria, né? Porque a gente via ali em contexto, por exemplo, 2021 que nós tivemos vaca louca típica, 2023 nós tivemos outra vaca louca típica com uma percentual de participação das exportações menor. Se a gente tem hoje um problema, uma problemática parecida com essa, os efeitos que nós vamos ter na pecuária são muito piores, possivelmente, do que o que a gente teve ali no ano passado e no ano retrasado. Mas vale o risco. Eu particularmente, acho que vale o risco, assim, da gente exportar mais, porque se a gente fala de uma economia que precisa crescer, a gente precisa remunerar quem produz. É isso. Sim. Então, da perspectiva que se um chinês quer pagar caro, que pague. Exato. Sim, Porque com eu preciso certeza. remunerar o produtor rural, que Exato. até um ano atrás estava recebendo Tava sofrendo. R$212, R$190, ele precisa que a atividade dele dê lucro para que ele invista mais e que ele aceite pagar mais no final das contas. Com Perfeito. certeza. Agora, com isso certeza. aqui é uma grande novidade, né, cara? A gente já tinha visto ali por volta de 2022, mais uma participação de 43% nas exportações. É muito chamativo. Vamos pegar a média, né? Nós estamos numa média aí de 35, mais ou menos, né? Nos últimos 6 meses. E particularmente em novembro, acho que fecha 50. Isso. E, assim, você vê um mundo muito mais globalizado, um mundo em que a gente é partícipe, né? Protagonista do fornecimento de proteínas globalmente e que foi muito diferente num passado não muito distante, né? Então, a regra era 17, 20, 22... 20. Então, a regra era exporta 20, fica 80. Nós estamos falando hoje de 35, 75. Sim. 35, 65, 30, 60, 40. Isso, 60, 40. Desculpa, 65. Então, assim, é uma coisa que... Esse gráfico, para quem não está vendo, só está escutando, ele é muito legal, né? Porque ele vem mostrando as barras ali de produção, né? E dentro da barra de produção, dividido entre o que é exportação e o que é mercado interno. Então, dá para ver claramente assim, o aumento produtivo e o aumento do share de exportação dentro desse aumento produtivo. É volume. Nós estamos falando aqui de volume. Volume. Destinado para fora e para dentro. Então, cara, essa demanda, ela foi uma coisa que, de fato, me surpreendeu. Ela me surpreendeu. Não esperava com essa magnitude. Eu achei que o mercado interno, por exemplo, depois da pandemia, ele ainda estivesse fragilizado. Mas não dá para a gente subestimar, fica a lição. Exatamente. Não dá para subestimar esse aumento de gasto governamental dentro de uma influência de curto prazo. Né? Não é à toa que lá atrás, antes da eleição, seguraram tantos os gastos
os elementos administrados ali da energia elétrica, combustíveis, né? Eles foram segurados. Porque o brasileiro volta com o bolso. Exatamente. E energia elétrica, combustíveis, que mais que tinha? Dólar. Todo dia tinha leilão de dólar no Banco Central. Não dava para operar. Para quem gosta de trade, essas coisas, entrava lá, o Banco Central estava vendendo, Fazendo derrubava, swap. fazendo swap. Todo dia. Isso é uma coisa que a gente ainda não viu acontecer, né? Mas eu não sei se tem caixa para isso. Porque o nosso déficit fiscal está aumentando, a dívida aumentando, juro da dívida, consequentemente, precisando reservar uma fatia maior do bolo para ser pago, né? Então, mais uma década perdida, será? Será? A gente vai ter essa resposta acho que em 1, 2 anos. Né? E só pra falar de Bezerro, acho que a Laurinha pode falar o que ela tá vendo aí também, mas acho que é interessante a gente falar de Bezerro, até vou trazer um próximo slide aqui, que aí acho que vai suscitar a discussão, depois já passa a bola pro Stefan, mas é um ponto interessante aí do que a gente vai falar de Bezerro pros próximos anos. Se a gente não entrou no ciclo de alta, o que vai acontecer quando a gente entrar? É isso aí. Você pode comentar aí, Laurinha, sobre o Bezerro que você tinha pontuado aí, que você queria falar um pouquinho. Eu acho interessante esse gráfico aí, da gente trazer um pouco da percepção de reposição, porque partindo do fundamento do que é um ciclo na fase de alta, que é o que a gente está discutindo aqui, né, que o ciclo ainda de fato não virou quando a gente fala em produção de carne, ou até mesmo em participação de fêmeas, que é um outro indicador também que a gente utiliza. Então, hoje a gente está com uma participação de fêmeas que nossa projeção aí é terminar, deixa eu até ver minha colinha aqui, em o 2020 e 42% em 2024, e sendo que a média é 39%. Então, sempre que a gente tem uma participação acima de 39%, a gente considera como fêmeas sendo descartadas e abaixo retenção. Então, a gente ainda está num descarte extremamente acelerado de fêmeas nesse ano como um todo, e recorde de produção, tudo que a gente está falando. Se a gente trazer um pouco no histórico, olhar um pouco para trás, 2019 foi um ano parecido com esse, né? Foi o último ano de fase de baixa do último ciclo. Chegou 2020, a gente já virou para a fase de alta. E a reposição, ela puxa muito, principalmente o bezerro, né? O que vai acontecer, porque através do estímulo da cria, né? Ou seja, uma cria sendo mais rentável, que aí o criador vai tomar a decisão de começar a reter essas matrizes e deixar de descartar, e aí automaticamente faltando o bezerro, e aí por isso o preço do bezerro sobe, a margem da cria melhora. Lá na frente a gente vai ter também uma falta de boi, e aí automaticamente o ciclo vira de fato para alta. Então, fazendo um resumo, né? E trazendo para essa percepção que a gente tinha lá em 2019, no ano de 2019, de janeiro até novembro, nós tivemos uma valorização do preço do bezerro de 44%, quase 45%. Então, o bezerro ele começou a valorizar de uma forma muito significativa, inclusive, né? E subiu quase 45% dentro de um mesmo ano, né? Ou pelo menos trazendo o paralelo que a gente tem até então. E hoje a gente já está com uma valorização muito robusta também da reposição, mas ainda não chega nesse nível. A gente está falando em 33%, né? E sobe menos que o boi gordo. E sobe menos do que o boi, exato. Então, qual é a matemática, assim? Será que é o boi gordo que está puxando o bezerro nesse momento? Será que é o recriador que ele está estimulado a comprar o bezerro e por isso que ele aceita pagar mais caro? Porque o boi gordo passou por uma elevação muito grande? Exatamente. Eu acho que a gente já está colhendo uma oferta menor de bezerros, né? Porque se nós olharmos o descarte de fêmea de 2023, 2024... As fêmeas descartadas, ali, principalmente início de 2023, o bezerro já começa a fazer falta a partir de agora. Então, acho que de fato a oferta já está menor, então essa alta não é só puxada pelo boi, né? Mas será que já está... o bezerro já valorizou o suficiente para o pecuarista realmente virar essa chavinha e começar a reter essas matrizes, ou reter de forma tão significativa? Então, a participação de fêmeas no primeiro semestre, ela vai ser tão baixa, ou já vai migrar para uma retenção, a gente já vai ver no primeiro semestre, que é onde a gente tem uma participação de fêmeas historicamente maior, né? Eu acredito que nós vamos ver no primeiro semestre uma participação de fêmeas menor, né, do que nós vimos esse ano, mas não sei se ainda vai ser, de fato, abaixo dos 39% para a gente ver uma retenção, ou uma retenção muito significativa. Eu sempre falo isso, você pode olhar o ciclo pecuário, você não pode olhar para tudo ao mesmo tempo, mas você pode escolher um ponto de vista e olhar. Então, você pode olhar do ponto de vista do abate de fêmeas, ou do preço do bezerro, ou do preço do boi gordo. E você tem que escolher os critérios que caracterizam cada um desses elementos na sua determinada fase. Então, o preço do bezerro subindo, mais do que natural. De fato, por quê? Porque lá atrás nós liquidamos fêmea. E ainda estamos liquidando. Quanto que foi abate de fêmea agora? Está acima da média ainda. Está acima da média 4 pontos percentuais acima de uma média para o mês de outubro. Então, quando a gente... Esse é até um ponto que eu vi muita gente comentar. Não, mas junho foi a última vez que a gente vai bater o recorde de participação de fêmeas. Mas é natural que maio, junho, março, abril tenha uma participação de fêmeas acima da média do restante do ano. Por quê? Porque a gente está descartando a fêmea que não emprenhou. Que não emprenhou. Então, o que acontece em outubro? A participação de fêmeas sobre o total abatido ainda
ainda está 4 pontos percentuais acima da média. Então a gente está, se a média para o mês de outubro é 35%, a gente está falando agora em 39%, ou seja, estamos cortando E dado o cenário de seca, um pouco acima da média do que a gente viu esse ano, queimadas também prejudicando a situação de suporte de pastagem, eu acho que vai ter um descarte de fêmeas ainda relevante no primeiro trimestre do ano que vem. Né? E nutrição barata, né? Nutrição barata. Ó, tá aqui. Ó o peso médio do bezerro. Caindo. Menor nível sendo dos prejudicado. últimos 40. Exatamente. O que é isso aqui? Desafio nutricional. Exatamente. E isso aqui vai refletir na fertilidade das fêmeas que passaram pelo desafio reprodutivo agora. E elas vão continuar sendo selecionadas, né? Então, primeiro trimestre do ano que vem, ainda acho que vai ter uma participação de fêmeas em torno de 45%, que não são os 47, 49, 48, que são um nível de liquidação, mas é um nível que responde ao desafio climático desse ano e que responde a uma desaceleração da liquidação. E não uma interrupção absoluta da liquidação de uma hora para outra. Porque ciclo não vai. Ó, aula master de ciclo, dia 28 às 19 horas, no YouTube da Grifato. Cadastrem-se. Só entrar em contato com a gente manda o link, que agora não tem aqui. Mas vou pedir para as meninas colocarem na tela. Mas a gente tem... O que eu estava falando mesmo? Perdi. Sobre Da virada de... Da virada. Então, assim, a gente não tem o pior momento da pecuária para o melhor em questão de meses. Não vira. Ouvi até alguém falar esses dias, a virada do ciclo adiantou. Não adiantou. Não adiantou. O que fazer com isso, você fica sabendo no dia 28. Mas não adiantou. Abates fortes. Ainda a participação elevada de fêmeas. Ah, mas o bezerro foi, então. É o que eu tô falando, você tem que escolher uma perspectiva. Sim. Que é uma ordem. Primeiro fêmea, depois bezerro, depois boi gordo. O bezerro já tá indo, porque a fêmea já foi. O bezerro tá indo mesmo. E não volta mais. Só se acontecer alguma coisa incalculável, imprevisível. Não volta. Mas não volta. Vai passar de 15 rapidinho. Facilmente. Já. Aí a gente volta pro nosso relatório que tá lá dentro da plataforma. A Laura tava falando sobre variação de preço aqui, né? Que o bezerro subiu 33%. O bezerro sobe em média entre a sua mínima e a sua máxima 80%. Quase dobra, né? E aí a gente tá falando isso de maneira real, deflacionada. Então a gente tá falando de um bezerro de no mínimo R$17 o quilo, R$18 o quilo. Vai vendo. Então, na verdade, a gente tá. A nossa projeção, né? E aí, Criador. vamos dar um spoilerzinho no relatório, é acima de 20, né? Um bezerro chegando acima de 20. Criador, meu papo é com você. O bezerro vai passar de R$20 o quilo. Logo mais. Aguenta firme aí. Quando? Nosso relatório fala. E aí, só para trazer justamente a gente fala desse exercício de futurologia, né? A gente traz esse gráfico aqui. É um gráfico que eu planejei o seguinte: quanto tempo demora pra gente engordar um bezerro? Vamos falar na média do Brasil. Quanto tempo você abate um boi? Quantos meses? 30 meses, 36, 30 meses. Depende do sistema. A gente falando aí em 30 meses. Esse bezerro é comprado com 8 meses, você demora 22 meses para terminar ele. E aí, com base nisso, eu peguei o seguinte: o cara que, ali, se a gente pegar esse gráfico, lá em março 21, a gente teve ali um ágio, digamos assim, desde a compra do bezerro até a venda do boi gordo de mais 68%. Ou seja, o cara comprou um bezerro 22 meses antes de março de 2021, que daria mais ou menos maio de 2019. Ele pagou R$184 na arroba desse bezerro e vendeu com o boi gordo a R$309. Perfeito. O que acontece? Esse cara passou um tempo, ele vai lá, vai vender o animal dele em setembro de 2023. Ele vendeu o boi gordo a 212, só que ele pagou nesse bezerro 22 meses antes, R$430 a arroba. Ou seja, ele teve um deságio de 50% na compra desse bezerro de 430, que foi comprado provavelmente ali em dezembro de 2021. Foi quando muitos pecuaristas tiveram prejuízo. Exatamente, que a gente muito viu negativa, a margem, né, de maneira geral, assim, péssima. O que acontece agora? A gente tem hoje, novembro 24, um preço de boi gordo na média do mês 331, com um bezerro comprado em janeiro de 2022, mais ou menos, isso, acho que vai dar isso, de R$334, ou seja, 1%, menos 1%, um deságio, na verdade, de 1%. Para maio de 2025, que a gente já tem o preço na tela, esse cara comprou um bezerro há 22 meses antes de maio 25, que seria mais ou menos ali em julho de 2023, pagou R$295 nesse bezerro e já tem a oportunidade de vender esse boi gordo a 323. Ponto. A gente entende que está melhorando a situação desse cara. Perfeito. O que acontece se a gente replicar o menor preço do bezerro, que foi lá em julho de 2024, 22 meses para frente, mas considerando o ágio de 2021, esse ágio aqui de 68%. A gente está falando de um boi gordo que ele vai vender em julho de 2024, ou em março de 2026, na verdade, de R$480. É isso aí. Aí a gente deixa a mensagem. Será que a gente está falando de um boi gordo que, se agora
que não entrou o ciclo, que a gente tem uma demanda extremamente forte, que se essa demanda continuar, mas com uma produção do Brasil que tem potencial para cair talvez 2, 3 milhões de toneladas, a gente tá falando de um bezerro que vai bater, ou de um boi gordo que vai bater R$480. Então essa é a percepção de uma outra forma de análise. Então a gente já tem outras formas de análise que foram feitas dentro da nossa plataforma, mas se a gente está falando dessa percepção de até quanto pode chegar e se replicar o ciclo de 21, 22, né, de 20, 21 na verdade, a gente está falando de um boi gordo de R$480. Lembrando que a gente está falando, é sempre uma ponderação. A gente está falando de uma economia que pode deprimir, mas um mercado externo onde vai faltar carne bovina por conta de ciclos sincronizados entre Brasil, Estados Unidos, Argentina e Austrália Paraguai. também. Austrália também, daqui a pouco. Sem contar esses fatores aí, né? Peças do xadrez geopolítico se movimentando. Exato. E eu acho que isso responde os pecuaristas que nos perguntam, né? Vale ainda a pena comprar esse bezerro que já passou por uma valorização de 33%? E a resposta é o gráfico que o Iago trouxe aqui pra gente. Ainda né? vale, mas assim, Ainda vale. vamos lá. O momento. E, cara, nós cansamos de falar aqui. Cansamos. Por sinal, semana passada eu fiquei bem emocionada, porque eu recebi umas mensagens assim, nossa, Lígia, te escutei, agora como se o ciclo já tivesse virado. Eu falei, cara, o ciclo ainda nem virou, calma lá. Porque assim, eu segui o seu conselho, enchi aqui a fazenda, tal, tô vendendo agora. E tô assim, muito feliz, muito feliz. É a teoria anticiclo que a gente fala, né? É teoria de ciclo. A melhor oportunidade, né? A melhor janela, a gente até comentou bastante com os nossos clientes. Eu até falava, né? A janela do bezerro barato desse ciclo vai ser no primeiro semestre desse ano. De fato foi. Né? Daqui pra frente, eu não acredito que o bezerro volta mais. Mas ainda assim, eu ainda acredito que pensando nesse potencial de bezerro de R$20 o quilo, tenho certeza que o pecuarista que vai ver o bezerro de R$20 o quilo fala, nossa, eu tinha um bezerro de 13 e não comprei. Sabe que a gente estava falando ontem, negócio de criação de filhos, de dar conceitos universais para eles, como essas verdades universais, seja através dos contos de fadas ou de conhecimentos que às vezes parece, nossa, por que eu preciso saber quem que foi o rei da Baviera? Cara, em algum momento da sua vida madura, você faz uma concatenação de todo esse conhecimento holístico que você tem e você consegue concluir coisas melhores. Por que eu estou falando isso? É uma viagem. Porque se você não só olhar para o preço do boi, mas compreender o significado de commodity, você vai entender que commodity não é um produto com valor agregado. Então, a commodity, por que ela não é um produto com valor agregado? Porque ela é amplamente produzida, facilmente intercambiável, raramente diferenciável entre uma e outra, assim, tem uma qualidade melhor de milho, mas milho é milho. Sim. E por que é isso? Porque é um produto que precisa ser amplamente produzido e produzido em escala porque ele é necessário para a sobrevivência da população. É um produto que não sai de moda, é um produto básico. Tipo o petróleo. Mas tem avião, energia solar. Tá, qual que é a autonomia? Não é uma realidade ainda, sinto muito. Então é um produto básico para que as pessoas possam se transportar, produzir, abastecer seus carros, as indústrias, etc. Milho é tudo, né? Eu li um livro uma vez, chamou de Lema no Onívoro. Milho é tudo. Milho é garrafa PET, nutrição animal, tudo, né? Carne é a mesma coisa. Então, assim, eu não conheço uma civilização que, por vontade própria e que tenha perdurado, tenha aberto mão de consumir proteína animal por toda a sua existência, né? Por séculos. Então, é uma necessidade. O organismo do ser humano ele é feito para digerir carne e não vegetal, né? Ele é diferente do aparelho digestivo, por exemplo, do ruminante. Então, commodity não é produto de moda, produto sem valor agregado, com baixíssimo valor agregado. Então, significa que ele precisa ser produzido em escala. E quando a gente exagera na escala, ele cai, né? Só que quando ele cai e não remunera, significa que algumas pessoas não vão conseguir permanecer na atividade. Só que o consumo vai continuar, em maior ou menor escala. Ele vai existir, porque é necessário para as pessoas. Então, sendo necessário para as pessoas, quando cai, pode ter certeza que é uma oportunidade de entrar e investir, porque vai voltar a subir. Daqui quanto tempo, exatamente, a gente tem uma ideia, mas nunca sabe exatamente. Mas vai voltar a subir. Então, em fases de baixa, quando o preço cai, coragem. Quando o preço sobe, prudência. Sim. Porque é cíclico. Não vai sair de moda que nem paleta mexicana. Não vai sair de moda que nem calça saruel. Tá? É um produto sempre demandado pela necessidade da manutenção da população quando usa ele. Isso é importante a gente saber. Conhecimento básico universal. E aí eu acho que entra até, né, pra gente finalizar também, mas a parte de gestão de risco, a gente tanto fala aqui, né? É muito melhor pensando na perpetuação do seu negócio, você ter uma margem mais perene e não tão
em alguns anos de 20%, 30%, por exemplo, mas sempre ter uma margem satisfatória do que em um ano ter uma lucratividade muito interessante e em outro um prejuízo. Então, a gestão de risco é justamente isso, né? A gente, obviamente, ter essa base de análise de mercado para saber os melhores momentos para tomada de decisão, mas pensar muito mais na margem do que no preço final, porque não necessariamente uma arroba de 470, 480 reais vai dar a melhor margem para o pecuarista. E aí, o mercado futuro, né? O mercado financeiro no geral, tem N ferramentas que podem ser utilizadas, e aí o pecuarista tem que avaliar qual que é mais interessante para o seu perfil, né, enquanto empreendedor. Para aquele rural, momento de mercado. Para aquele momento de mercado, para o seu entendimento da sua operação também. Então, como está seu caixa, como está seu custo de produção. Enfim, tem N fatores que a gente tem que avaliar para decidir qual operação entrar, em qual momento entrar. Mas hoje, por exemplo, seria um momento interessante para a gente comprar uma put. Você consegue garantir um preço mínimo de uma arroba no mercado futuro ali a 320, né? Para janeiro, por exemplo. Quem diria, pagando, né? Um mês atrás, quem diria? 320? Garante um preço Baita do mínimo de investimento. 320, pagando 3 e pouquinho, né? Então, eu acho que é importante ali trazer nesse momento de investimento e desinvestimento, pensar sempre nessas proteções para ter uma perenidade maior do negócio. Como produto básico e cíclico, ele vai ser sempre volátil, como consequência. Então, facilmente, por ter margem baixa, baixo valor agregado, facilmente ele fura aquela barreira do custo de produção. Então, o nosso objetivo é estabilizar resultados para poder se manter investindo. E aí, em anos que sobe muito, dá ajuste negativo mesmo, né? Nós estamos aí com uma média de clientes travados em 30% aproximadamente, os restantes 70% estão se valorizando. Mas é assim que funciona o jogo. É assim que funciona a mecânica. Não tem como. Se a gente adivinhasse sempre, nem precisava fazer o hedge. Com certeza. Nem precisaria usar a ferramenta. Se tivesse bola de cristal, então, né? é impossível. Os frigoríficos, com toda a demanda que eles têm na mão, as escalas de abate, poucas plantas concentradas de um enorme rebanho, eles não fizeram termo esse ano. Exatamente. Eles não fizeram termo. Eles teriam a opção, isso que eu fico pensando, eles teriam a opção de falar, cara, vamos zerar o diferencial de base pra você, meu amigo pecuarista, eu vou te pagar 3% aqui no Mato Grosso a menos. Vamos fazer. Perfeito. Se ele soubesse que ia acontecer, ele dava um diferencial de base de menos 3%. Teria travado tudo nos 260. Porque a gente tinha que parecia uma coisa maravilhosa. Que queriam aumentar o diferencial de base pro segundo semestre. Mato Grosso, exatamente. A gente bota um diferencial de 3%, o pecuarista ia falar, nossa, 280 menos 3? Tá show. Maravilhoso. Vamos fechar. Mas não, eles não sabiam. Não sabiam. Então, assim, é isso. É o jogo do não dá para ganhar todas. Dá pra gente diminuir riscos e trabalhar de maneira orgânica. Focando no quê? Nas estratégias de longo prazo. Então, vamos lá. Esse ano você está deixando de ganhar, sei lá, em 30% da sua produção. Mas será que ano passado você seguiu o conselho e comprou lá a reposição barata? Comprei. Cara, você está com uma margem maravilhosa. Nós temos um cliente que está com margem de R$ 2.500 em cima do boi vendido, batido agora. Engraçado. R$ 2.500. Engraçado que a Laura estava até fazendo essa conta, né? Hoje você pega um arrendamento de soja, 10, 12 sacas por hectare, padrão. Uma soja hoje disponível de 130, 135. Um boi tá dando resultado aí, de 1 hectare de soja. Pecuária batendo. Mas, né? A gente fez a conta, tava dando 1.600 o hectare de soja arrendado, né? E o boi 2.500. E você coloca mais de um boi por hectare. Exato. Exatamente. E, ó, abate, lembrando, abate recorde. Fora da curva alta que tá acontecendo agora. Por sinal, vou dizer que ela não é tão sustentável. Sim. Né? Porque a hora que começar a diminuir ofertas, quem que vai conseguir segurar essa demanda? Então, precisa diminuir a oferta mesmo para que a fase de alta possa de fato chegar e engatilhar. Então, assim, um mercado fantástico, cara, vivendo e aprendendo. 20 anos vivendo e aprendendo, todo ano tem uma novidade, o mercado muda, as coisas evoluem, a tecnologia chega. E agora, tem uma coisa, né? O pessoal está querendo girar. Com essa taxa, eu vou falar que a taxa do confinamento, mesmo em julho, junho, não estava tão ruim esse ano, porque custo caiu muito. E já vinha da reposição mais barata. Mas ela estava em 10% do que está agora. A gente, cliente, naquela época, estava levando uns 200, margem por cabeça, agora 2.500. 2.500. E aí, o que esperar do custo nutricional, cara? O que esperar do custo nutricional? Vamos lá, né? Até aproveitando, né, esse gancho que vocês fizeram, olhando o boi hoje, ao boi que estava lá há 3 anos atrás, o boi de 320, 340. A gente ressalta que hoje a gente tem o milho base São Paulo 75. Quando o boi estava 320, a gente humilha 100, 110. Então, acho que esse é um ponto interessante. E olhando para essa safra, o que está acontecendo agora em termos de grãos, né? A gente teve um começo de safra bastante conturbado, chuvas de outubro de setembro e começo de outubro bastante irregular. Mas quando a gente olha
para o ritmo de plantio da safra de soja, a gente entrou na virada de outubro para novembro com a área de milho salva, a área de milho segunda safra. Então, a gente tem sim um cenário que, agronomicamente, a área de milho está salva, teoricamente está contratada, só que a gente olha para o cenário de margem. O produtor de milho, o produtor de grãos, ele veio a ter realmente, né, sair do atoleiro com preços de milho de 60 dias para cá, de outubro para cá, que foi justamente essa combinação de demanda doméstica pelo fator das proteínas, associado a essa questão climática que sempre gera aí algumas questões em relação a indefinições do mercado. A gente está vendo que o milho está perdendo um pouco de liquidez agora nesse restante de ano, ou seja, muita indústria, principalmente os grandes, já estão posicionados. E ao mesmo tempo, você ainda vê que o produtor que tem milho, ou quem tem milho, talvez não quer jogar o milho no mercado, porque daqui a pouco você tem imposto de renda, virada de ano, então passar com esse dinheiro em caixa pode ser um risco. E também você ter aí talvez a necessidade de aquisição de algum insumo para plantio de milho segunda safra ou para alguma conta que vai chegar no início do ano, até porque se a gente olha hoje a comparação entre preço de milho versus preço de soja, está mais interessante para o cara vender o milho. Então, enquanto a gente está vendo o mercado se segurando na precificação de milho, a exportação não tem uma atração significativa. A gente está com um pouco mais de 31, 32 milhões de milho exportados esse ano de 2024. É uma queda de praticamente 35% em relação ao ano passado. E uma tendência de sobrar milho em estoque na virada de safra. Então, esse milho para janeiro, fevereiro, a gente pode ver sim um movimento de acomodação pela entrada da safra de soja que vem se desenhando bem. E essa precificação da soja que hoje coloca a nível de porto para março 25, preços que ficam entre 130 e 135, talvez esse milho vai ter que acabar, de alguma forma, também equalizando essa conta de relação de preço entre soja e milho. Então, pode ser mais uma oportunidade em relação à precificação para a demanda, só que esse cenário de demanda fortalecido, ele de alguma forma pode anular quedas mais significativas. Isso. Stefano, deixa eu te E perguntar. equilibrar, né? Então, se a gente for falar da perspectiva do que aconteceu com o preço do milho nesses últimos 60, 90 dias, a grande resposta para esse aumento de preço está a demanda doméstica. Demanda doméstica combinado com o fator aí, que a safra foi menor, Uhum. o produtor se viu ali numa necessidade, numa condição de, eu vou esperar a demanda bater na porta para vender. Mas a exportação em si, exportação péssima. em si, a gente está num patamar Bem menor de que 2019, 2020. Justamente porque tem uma conjuntura global diferente. Uhum. Se a gente colocar os principais players de produção, Estados Unidos, safra recorde, China, segundo maior produtor de milho, safra recorde pelo terceiro ano consecutivo, na casa de 290 milhões de toneladas. A Ucrânia com a União Europeia tiveram problemas de safra. A Argentina, no passado, era para ter sido uma safra superior a 50 milhões de toneladas. Por problemas agronômicos, teve uma perda de safra. Só que olhando para o cenário 25, em relação a milho comparado com soja, se a gente pegar o balanço de oferta e demanda do SDA, os estoques mundiais de milho eles estão no patamar de 300 milhões de toneladas há praticamente 6, 7 anos. A soja, a gente está saindo de um patamar dos últimos 3 anos abaixo de 80, 90 milhões de toneladas para 130 milhões de toneladas. Então, quando eu olho para a conjuntura 25, o milho ele tem um potencial mais claro de um mercado com mais alta, com mais potencial de recuperação. E aí a gente tem fatores domésticos também. Ampliação do parque de etanol de milho muito significativo. Esse ano, provavelmente, a gente vai fechar com algo perto de 17 milhões e meio de toneladas de milho voltada para a produção de etanol. Isso é bom para a pecuária que tem DDG, tem oferta de DDG. Só que olhando para 25, a gente vai ter expansão do parque de etanol de milho e essa conjuntura de oferta e demanda. Se a gente está tendo China e Estados Unidos no embate, Estados Unidos que volta a ser o maior exportador de milho e o maior produtor de milho, tendo um embate direto com China, Argentina reduzindo a área de plantio de milho em 1,3, 1,4 milhões de hectares, vai ter uma safra menor pela redução de área, ainda sem olhar fatores climáticos. Vai sobrar Brasil nessa conta como exportação. Se a gente olhar que ainda tem esses conflitos China e ao redor do mundo, Ucrânia com Rússia, talvez com algum potencial
talvez de interrupção logística na região, o mercado brasileiro de exportação para o milho associado ao mercado doméstico, a gente pode ver altas mais expressivas. Diferente dessa conjuntura de soja. Estados Unidos teve uma safra boa, acima de 121 milhões de toneladas. O Brasil e a América do Sul como um todo, o SDA coloca 232 milhões de toneladas, 20 milhões de toneladas acima da temporada passada. Então, a conjuntura de soja a nível mundial de oferta, ela é mais pesada para o milho. Interessante. Eu estava até analisando, né, a percepção de relação de troca, né? Quando você falou de milho, mas eu estava olhando o farelo de soja contra o boi, a gente está falando da melhor relação de troca boi e farelo de soja desde 2019, se eu não me engano. Nossa, fantástico. 150 quilos para comprar isso que Nossa, tem um alinhamento agora de tá exatamente, está um nível muito bom de relação de troca também para o farelo de soja. Acho que até melhor do que o que acontece para o milho nesse momento, porque o milho conseguiu engatar uma alta nesses últimos semanas, mas o farelo de soja Nosso produtor de suíno deve estar rindo de orelha a orelha, porque só tá no tinta, cara. Nossa, é muito difícil. E se a gente olha da conjuntura de ingredientes total, né, principalmente voltado para a pecuária de corte, algodão teve uma safra excelente. Você teve problemas com polpa cítrica, que é mais cinturão São Paulo, Minas, mas a conjuntura de oferta de ingredientes ela está muito melhor. Só que a alta do preço do boi esse ano, de 90 dias para cá, também deixou esse mercado totalmente aí, vamos colocar com uma vertente mais positiva. Todos os ingredientes vêm subindo aí de 100 a 200 reais a tonelada, praticamente isso na variação mensal. Só que a variação do boi foi mais forte, então isso está ajudando a deixar todo o mercado mais firme. E agora ver como é que esses conflitos vão proceder, né? Eu vi que o Biden liberou umas bombas de longo alcance para a Ucrânia soltar na Rússia, cara, 2 meses antes de sair do office lá da Casa Branca, né? E eu vi que o Trump chamou uma reunião entre os dois para tentar mediar aí essa quase que o Putin disse que interpretaria isso como uma declaração de guerra, né? Sim. Então, o Trump chamou aí uma... Vamos ver o que acontece, né? Eu entendo que o Trump quer fim de conflitos, mais uma mediação do que uma interferência direta. Veremos. O que se concretiza na realidade, né? Fora das análises. Aí, fora das promessas taqueiras. E tudo mais, na hora que vamos ver o que a realidade vai trazer pra gente. Exatamente. Né? Principalmente a partir do próximo ano, né? Que acho que normalmente é quando o presidente de fato atua, né? Principalmente nos primeiros 2 anos de mandato. E agora contando com total apoio, tanto do Senado quanto do Congresso norte-americano. Eu particularmente achei que ele afinou muito o discurso nessa última campanha, cara. Muito. Ele acertou, assim. Ele foi por um lado um pouco mais conciliador, um pouco menos... Claro, ele tem o jeitão dele, sim, mas menos bravateiro, assim. Achei que ele conciliou... Ele afinou o discurso, ficou mais experiente. Mais pragmático. Mais pragmático. E tem as cartas na mesa, né? Agora, o que a gente vai reviver? Uma nova guerra comercial com China? Ou vamos ter um acordo comercial entre os 2 países? Que seria uma possibilidade que é aventada pelo mercado. E aí teria reflexo direto na precificação de todas as commodities, fertilizantes. A gente entra nessa vertente também, acho que é importante salientar. O mundo estava focado muito em transição energética nesses últimos anos, aí, Estados Unidos puxando esse movimento junto com a União Europeia. Só que agora você tem um alinhamento de China com Rússia, que são países que não têm um apetite por transição energética. Você pega que agora em dezembro vai ter uma reunião da OPEP com a Arábia Saudita, trazendo um indicativo de ampliação de produção de petróleo e Estados Unidos com uma vertente de petróleo. Então, essa questão dos combustíveis alternativos, né, essa questão, ela pode ficar em segundo plano e ela, consequentemente, afeta óleo de soja, afeta óleos vegetais como um todo. Na minha visão, independente do que as pessoas acham que é o melhor, a gente vai tirar a discussão da teoria e voltar para a prática global, que é dependência de combustíveis fósseis ainda. Essa transição ela nunca aconteceu. A gente está discutindo uma coisa que na prática nunca aconteceu. Até que ele fique muito caro, vamos supor, né, o petróleo ficar muito caro, e aí você tem um estímulo econômico para os biocombustíveis. Mas tem uma questão de autonomia, tem questão de... Cara, tem várias questões aí. Mas eu acho que a matemática econômica é o que vai fazer. Se a gente tiver um petróleo de $200 o barril, automaticamente você vai ter uma necessidade, uma vontade de mudança, porque eu vou querer pagar mais barato no etanol de Sim, aí a gente volta para 2022, que foi o ano que a Rússia invadiu a Ucrânia. O que a União Europeia fez?
oferta de gás natural vai cortar. Então, turma, esse negócio de combustível verde vai ficar para segundo plano. O que eu tô falando em relação a isso é uma questão de, cara, física mesmo. Nenhum combustível ainda conseguiu superar a capacidade de produção, de conversão energética em eficiência com o petróleo. Então, a gente já via até experimento com avião movido a capim, hidrogênio, mas ninguém consegue autonomia, eficiência, segurança, né? De forma que consiga ficar mais barato. Tomara que eu esteja enganada, né? Mas eu vejo de uma forma muito pragmática hoje. Ainda é o mais eficiente e, consequentemente, acaba, talvez em alguns níveis, em algumas comparações, até menos poluente, pela menor necessidade de infra para fazer aquilo, menor descarte de... Cara, o pessoal fala de bateria... De resíduos, exatamente. Então tem o CO2, mas, cara, você pega uma bateria velha lá, você faz o quê com aquilo? Nunca é uma matemática tão simples, Exato, a matemática nunca é só o que emite versus o outro que não emite nada, tem outras coisas por trás. Enfim, papo filosófico aqui. Não sou física, não sou especialista em combustíveis, mas acho que às vezes eu ligo Lé com Cré, então... E nessa questão tem o dólar também, né? Falando em economia, geopolítica global, enfim, que, pensando em Estados Unidos, é uma tendência mais positiva ou altista para dólar, né? O que você acha, Stefan, que isso pode afetar, no final das contas, aqui pra gente, pra grãos? Pra boi, assim, auxilia no ponto de vista de venda, né? De poder de comercialização global, a gente acaba remunerando mais a carne bovina, mas atrapalha ao mesmo tempo na pecuária nos custos nutricionais, né? Sim. O dólar é muito lastreado. Atrapalha muito na precificação de insumos. Se você pegar fertilizantes, se você pegar defensivos, aditivos que vai na indústria de nutrição, que a maioria, grande parte é dolarizado, vai atrapalhar nessa parcela de custos. Só que se você olhar para commodities, soja, milho, algodão, as commodities do agro que são exportadas, é positivo. O dólar deixa o nosso produto mais competitivo. Apesar de o mercado doméstico mais inflacionado. Exato. Né? No geral, a margem do agricultor, ela tende a melhorar quando o dólar sobe, mesmo aumentando esses custos Historicamente, sim. Em alguns pontos, sim. Só que vai depender muito do momento que ele decide fazer a compra e o momento que ele decide fazer a venda. Né? Uma coisa é assim, se a gente pegar o agricultor hoje que fez a compra de insumos lá em junho, julho, com um dólar de 5,40 e agora ele vai vender com um dólar perto de 5,80, 5,90, ele está ganhando nesse spread. Ó, eu vou te falar mais uma. Se a gente tiver de fato, aí precisa avaliar, mas se a gente tiver de fato um estado norte-americano mais eficiente, criaram até um departamento de eficiência lá. Então, essa é uma promessa. Vamos ver se concretiza. Mas se de fato isso acontecer e a gente tiver um Brasil com altos juros e inflação em alta, dólar acima de 6 é um batata. Facinho. E você sabe que dólar é só para falar que a gente não Você sabe nada. nem precisa ter tanta eficiência no governo norte-americano para falar, cara, o dólar tá sempre barato. Imagina quando ele se ficar de fato mais eficiente aqui, a gente perder eficiência. Qualquer troca que você não vai fazer. E a promessa da Bolsa forever, né? Bolsa tá barata, a Bolsa tá barata. A promessa do Ibov tá lá, né? Já faz 3 anos que Aquele nosso amigo investidor, ele tá entrando no que ele fala, cara, que eu tô achando, mas não acontece, não acontece, tá querendo acontecer agora, né? Então... Mas é a eterna discussão, né? Tá barato, mas já faz 3 anos que a bolsa tá barata. Né? Então, enfim, é uma outra questão aí de dólar. Pra mim faz 10. Pra mim faz 10, cara. Então, isso. Quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, putz, já era promessa. Já era promessa. Tá bom, cara, sensacional, né? Muito bom. Muito bom. Beleza, mais algum... Fechou? Da minha parte, fechou. Fechado. Pessoal, chamando de novo para assinar nossos relatórios, toda essa informação que a gente coloca aqui está muito mais detalhada, muito mais direcionada lá. Vem antecipadamente, vocês têm acesso integral. É a forma de vocês conseguirem contribuir para que a gente continue aqui, cresça em equipe, cresça em infra, cresça em estrutura para poder suportar essas opiniões. Né? Tem todo um time que trabalha por trás da gente aqui para ajudar a gente a estar fazendo isso aqui agora. Então... não tem almoço grátis, então vamos lá, venham com a gente, confiança no nosso trabalho, porque com certeza vocês serão beneficiados também na comercialização estratégica, tá bom? E lembrando novamente, Masterclass sobre atualização do ciclo pecuário, dia 28, do 11 às 19 horas, no YouTube da Grifato. Para se cadastrar, tá no nosso Instagram, tá? Entra lá na Grifato, na bio, ou então nos stories, vocês vão conseguir acessar o link
Tá bom? Obrigada, turma. Foi sensacional, cara. Obrigado. Muito obrigada, Valeu, Queria que pessoal. fosse assim todo dia. Vamos ver o que Quem nós vamos sabe? fazer aqui. Valeu, turma. Valeu. Até a próxima. Valeu.